Sejam bem-vindos ao canal Crescendo em Cristo. Solidão de Joyce Meyer. Dia 3. As 7 etapas da dor. Leitura bíblica. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Depois de passarmos por uma experiência trágica ou uma perda, quase sempre entramos em um tipo de processo da dor. Em geral, esse processo possui 7 etapas ou fases. Vamos observá-los cada uma delas com o objetivo de compreender mais o que nos acontece ao passarmos por elas, de modo que possamos obter o maior benefício dessa vivência. Etapa 1. Choque e negação. Normalmente essas são as primeiras reações verificadas quando uma tragédia ou uma perda acontece. Deus as usa como uma proteção contra a completa devastação emocional. Choque é algo que atinge a mente ou as emoções com um violento e inesperado golpe. Na realidade, o choque é uma reação de proteção já embutida em nós. Isso nos permite um tempo suficiente para nos ajustarmos, aos poucos, à mudança ocorrida. Também evita que encaremos a realidade, nua e crua, de uma vez. Antes de avançarmos no processo, precisamos dispor de um novo estado mental. Assim, essa reação inicial, que denominamos choque, nos proporciona um tempo para desenvolver essa nova maneira de pensar e de ver a vida e nosso futuro. Para ilustrar isso, considere os amortecedores de um automóvel. Eles são projetados para proteger o veículo dos impactos provocados pelos buracos na estrada. Sem eles, os componentes estruturais se romperiam com facilidade dada a violência dos golpes desferidos nas rodas durante o percurso. De forma semelhante, isso também nos acontece. Estamos viajando pela estrada da vida, e a maioria não espera encontrar buracos e grandes desníveis durante o percurso. Portanto, nunca estamos prontos para receber os impactos que nos atingem ao passarmos por eles. Nossos amortecedores internos, divinamente instalados, absorvem a severidade do golpe até que possamos reajustar e adaptar nossa mente para aceitar a brusca mudança nas condições da pista. A atuação do amortecedor pode durar alguns minutos ou até mesmo algumas semanas. No entanto, se esse período se estender demasiadamente, algo está errado. O impacto ou choque emocional saudável é como uma anestesia temporária. Assim, não podemos permanecer por um longo período sob seu efeito. Temos de prosseguir. O choque nada mais é do que uma fuga temporária da realidade, porém, se adquirir contornos permanentes, pode levar a sérias consequências. Lembro-me de estar ao lado de minha tia quando meu tio faleceu. Apesar de ele permanecer enfermo por um tempo razoável e de sua morte ser quase inevitável e iminente, minha tia começou a repetir para si mesma essas palavras: "Eu não consigo acreditar que ele se foi." Ela entrou na fase inicial do choque que, em geral, acompanha uma perda trágica. Ao atravessar esse estado inicial, o melhor a fazer é não permanecer inativo por muito tempo. Uma mulher do meu quadro de funcionários passou pela experiência de uma crise repentina e devastadora. Lembro-me do que ela disse: "Na ocasião, Deus me falou para prosseguir, portanto, estou me apresentando para trabalhar." Ela revelou que se sentia um pouco insegura quanto à qualidade do trabalho que poderia oferecer naquela situação, mas sabia que seria um desastre para sua vida caso se entregasse à apatia que a perseguia e buscava tragá-la. Certo dia, ela perdeu tudo o que considerava ser importante em sua vida. O sentimento que se apossou dela foi: que proveito há na vida? Por que tentar construir algo? Ela sabia que se quisesse sobreviver ao golpe teria de enfrentar aqueles sentimentos com uma ação positiva. Quando você é sacudido pelo vendaval de uma perda trágica, como o crente deve reconhecer a divisão entre a alma e o espírito? Mesmo em tempos de tragédia, é preciso discernir entre nossas emoções humanas e a verdadeira direção dada pelo espírito. Negação. Negação é o ato de recusar-se a encarar a realidade, o que, em geral, pode causar enfermidades mentais e emocionais em vários graus. Deus equipou-nos com seu Espírito a fim de que sejamos capazes de enfrentar a realidade, de agarrar a mão dele, de andar pelos vales sombrios e de superar todos os obstáculos que, porventura, a vida nos proporcionar.
com o Espírito de Deus habitando em nosso interior e zelando por nós, podemos repetir as palavras do rei Davi: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo nenhum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Mesmo quando a morte faz cair uma enorme sombra sobre nossa vida, podemos ter esperança. Ao falar em esperança, pense novamente em Sadraque, Mesaque e Abed-nego na fornalha em chamas. Daniel 3, versículos 8 ao 27. Embora tenham sido atirados na fornalha, aquecida 7 vezes mais que de costume, o Senhor estava ao lado deles naquele inferno ardente. Sempre que estivermos passando por momentos e situações difíceis, podemos encontrar coragem em relatos bíblicos como este. Assim como Deus estava com aqueles jovens hebreus no interior da fornalha em chamas, protegendo-os para que saíssem de lá sãos e salvos, sem um fio de cabelo sequer chamuscado, Ele também estará conosco em qualquer situação que viermos a atravessar ao longo de nossa vida. É da vontade de Deus que enfrentemos a realidade, passemos por ela e saiamos vitoriosos, seja ela qual for. Encarar a realidade é extremamente difícil e doloroso, porém fugir dela é muito mais penoso ainda. Etapa 2. Ira. A segunda fase do processo é caracterizada pela ira ou raiva, contra Deus, contra o diabo, contra si mesmo e contra a pessoa que causou a dor ou perda, ainda que já tenha falecido. Ira contra Deus. Cremos que Deus é inerentemente bom e que Ele também está no controle de nossa vida. Portanto, quando a tragédia ou a perda cruza o nosso caminho, não compreendemos por que Deus não evitou que tais coisas nos acontecessem, ferindo-nos de forma tão cruel. Diante de uma grande perda, em geral, enchemo-nos de ira e perguntamos: se Deus é mesmo bom e onipotente, por que razão Ele deixa que coisas ruins aconteçam a pessoas boas? Essa questão reveste-se de maior importância quando somos nós, seus próprios filhos, as vítimas desse sofrimento. Em momentos como este, a razão deseja gritar bem alto: isso não faz nenhum sentido. E uma pergunta começa a atormentar a mente dos que sofrem uma perda irreparável: por que Deus? O mesmo ocorre com os solitários e rejeitados. Em 1 Coríntios 13, versículo 12, o apóstolo Paulo deixa claro que sempre haverá perguntas sem respostas que deveremos enfrentar, agora, pois vemos apenas um reflexo escuro, como em espelho, mas então, o veremos. Agora conheço em parte, e então, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. A razão exacerbada, buscando formular respostas a questões que ainda não somos capazes de responder, atormenta e traz muita confusão, mas Provérbios 3, versículos 5 e 6 nos assegura que a confiança em Deus resulta em segurança e direção. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Ao atravessarmos as tormentas da vida, necessitamos de direção. A passagem bíblica anterior assegura que confiar em Deus é o caminho para seguir na direção correta. Confiar implica permitir que na vida existam algumas perguntas sem respostas. É deveras difícil lidar com essa verdade porque é próprio da natureza humana procurar razões lógicas para todas as coisas. Em Romanos 8, versículo 6, está escrito: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Desejamos que tudo faça sentido em nosso viver, mas o Espírito Santo pode trazer-nos paz ao coração, mesmo em situações que escapam totalmente à razão de nossa mente natural. Não importa quanto você tenha sofrido por causa de uma perda trágica, o Espírito Santo pode proporcionar-lhe uma paz interior tão profunda que a tudo poderá superar. Sentir ira contra Deus é uma reação inútil porque Ele é o único que pode oferecer-lhe ajuda. Somente Deus pode trazer o conforto e a restauração duradoura de que você necessita. Eu o encorajo a manter sua crença de que Deus é bom e a ter plena certeza de que os acontecimentos desfavoráveis em sua vida, de modo nenhum, modificam esse fato. Mesmo quando você não compreender as circunstâncias, continue a crer em Deus e a expressar que Ele é bom, porque é a mais pura verdade. Em Salmos 34, versículo 8, o salmista nos encoraja com estas palavras: provem, e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Então, em Salmos 86, versículo 5, lemos a respeito de Deus: tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam.
Finalmente, em Salmos 136, versículo 1, lemos: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deus é bom, mas o diabo tenta nos fazer acreditar que não devemos confiar em Deus e crer que Ele nos ama e se importa conosco. Se você se sente oprimido por dúvidas sobre o seu amor, sobre o fiel cuidado que Ele tem por você, por favor, considere as palavras de Paulo sobre esse assunto, registradas em Romanos 8, versículos 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não alimente um sentimento de raiva contra Deus. Antes, receba o ministério do Espírito Santo. Preste atenção nas palavras de Jesus, nos versículos abaixo: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. João 14. Console-se com essas promessas e resista ao diabo, que tentará convencer você a concentrar em Deus toda a sua ira e frustração.